O filme de hoje é uma mistura de The Warriors de 79, pelo menos o elemento da cidade, da madrugada, com um pouco de No Limite da Realidade de 83, aquela coisa episódica e a cada tanto uma nova dificuldade, e mais um pouquinho, só um pouquinho de Bo Tem Medo de 2023, aquela parte de induzir o espectador à ansiedade, mas não de maneira punitiva. Você não vai sair desse filme precisando de terapia que nem aquele, ele apenas transmite essa sensação de ansiedade. Quem patrocinou este vídeo foi o Júlio Rigo, que o dedica a todos os seus amigos que ele praticamente obrigou a assistir ao filme de hoje, em especial a sua saudosa irmã Cristiane, que foi a primeira pessoa que ele obrigou a assistir esse filme, porque os dois moravam juntos na época. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Surrender, Dorothy. Vamos lá. After Hours, ou Depois de Horas, ficou ruim. Paul Hackett pega um táxi até a casa de uma mulher que conheceu num café e termina preso no submundo que é a madrugada de Nova York. A direção é do Martin Scorsese, o Mr. Cinema, e este é um dos seus filmes menos falados. Ele já tinha feito Taxi Driver e Raging Bull, já era considerado um dos grandes cineastas de sua geração, mas a nova Hollywood tinha acabado em 85. Foi uma época de transição, ele ainda não tinha entrado na sua segunda leva de obras-primas, que pode-se argumentar que começou com Os Bons Companheiros. O filme é menos cascudo, não tem a mesma pegada, não tem a mesma violência que o público está acostumado a ver desse diretor. Ele abre o filme aproximando no Paul de uma maneira bem scorsesesca. Ele mantém um constante movimento no filme, até nas cenas mais banais, por isso que o Scorsese é um diretor tão bom de estudar, porque 70% dos diretores filmariam uma cena de um telefonema, né? Plano médio, ator atende o telefone. E ele, até nas coisinhas nos momentos mais banais, ele faz um movimentozinho, o que dá corpo ao filme. Ele cria uma atmosfera de tensão e paranoia com alguns momentos curtos de respiro. O filme é engraçado, ele nunca deixa as coisas ficarem sérias demais, às vezes por causa de um ou outro personagem, às vezes por causa de um diálogo. Muitos momentos estranhamente engraçados também, mas se você realmente compartilha do sentimento do protagonista. Tem uma cena que ele pede para um cara emprestar uma caneta para ele, e o cara empresta e dá uma rodopiada e você fala, por quê? Can I borrow your pen? Ih, rapaz. Eu gosto da maneira como ele cria intimidade, como ele cria uma conexão entre o protagonista e a personagem da Rosanna Arquette, que, aliás, tem uma belíssima apresentação e um diálogo muito bom, né? Ela fala, isso não é um livro, é um insulto prolongado. Muito bem escrito, gente. A cena começa nele lendo o livro num plano aberto, aí ele faz essa aproximação nela com esse diálogo, então o público passa a conhecer a personagem e depois, quando volta para ele, já tá num plano mais fechado. É com isso que ele cria um vínculo, uma intimidade entre os dois. I love that book. Yeah. I think Miller's really great. This is not a book, this is a prolonged insult. A trilha do Howard Shore vende bem demais o tom do filme, altamente inquietante, te induz a um total desconforto, enquanto os momentos de respiro são acompanhados de músicas que não foram compostas exclusivamente para o filme, tem até música clássica. A cinematografia também vende o aspecto semi-onírico do filme e ajuda muito com a simbologia. Tem a simbologia da chave, por exemplo, quando ele chega no apartamento da mulher e a amiga dela joga a chave, é filmado de um jeito que dá peso à chave, dá perigo à ideia da chave, como se ela fosse machucar o personagem, e tem toda a simbologia por trás. Ele tá entrando
na noite no submundo da madrugada proibida de Nova York. Tem uma entrevista do Scorsese falando sobre esse filme, eu vou deixar o link na descrição, na qual ele fala que tudo que o protagonista toca se torna perigoso, e a chave é o primeiro exemplo disso. Tem uma sequência onde ele pega um táxi que é toda acelerada, uma coisa bem trapalhões, e eu nunca gosto desse efeito. Nessa entrevista que eu falei, há uma contextualização, a entrevistadora fala que foi uma época em Nova York onde a cultura dos taxistas estava mudando e eles estavam dirigindo que nem psicopatas. Beleza, então você consegue pelo menos entender melhor por que ele fez isso, mas cena acelerada não dá pra mim. Ainda sobre a cinematografia e sobre a maneira como o filme é fotografado, há uma falta de vida em relação ao personagem. É um cara sem graça, é um cara nota 5, é um cara todo bege. Tem uma cena no apartamento dele onde ele tá fazendo um telefonema que a câmera tá estática e é tudo bege. A roupa dele é bege, o sofá é bege, a parede é um tom de bege. Rapaz, tá certo isso. É sem vida, é sem arte. E quando ele vai pra cidade, tudo começa a chacoalhar, fica mais rústico, fica mais mão na massa, fica mais cascudo. Ainda que seja um dos filmes menos cascudos do Scorsese, se é que faz sentido. O Griffin Dunne faz bem um homem que essencialmente está o filme inteiro no lugar errado. Ele não pertence a esse mundo há vários momentos. No começo é como se ele ainda tivesse a escolha de ir para casa, mas a ficha dele cai tarde demais. Eu vou chegar lá, mas você passa o primeiro ato inteiro falando, cara, não vai não. Não vai não. Eu vou dar um exemplo específico do primeiro momento assim, e aí depois, quando tudo que o personagem quer é ir pra casa, ele não consegue mais. Eu consigo imaginar vários atores fazendo esse personagem melhor, mas o Griffin Dunne não chega a atrapalhar o filme. É perfeitamente operante, só não é uma interpretação que vende o filme, e ela funciona. Mas nunca fui muito, sabe? Esse ator, ele é pouco expressivo pra mim. A Rosanna Arquette tá no filme, ela começa charmosa, com bastante confiança, pelo menos aparentemente, mas muito pouco tempo depois dele chegar lá no apartamento dela, ela se mostra um pouco instável, talvez, a cabeça dela tá em outra, tá pensando no namorado, coisas mal resolvidas, e há um momento muito claro onde era pra ele ter vazado. Eu falei que eu ia chegar lá, dessa vez eu cheguei, e ela tá lá na porta, assim, ele tá sentado na cama, e ela começa a falar, eu tô muito feliz que você veio, e ela dá uma risada que tá tão errada em tantos sentidos, que eu falei, cara, vai embora, vai andando, faz um Cooper, vaza dali. Ele não vai, a ficha cai depois, mas não, vai embora, cara. I'm glad you came. Me too. A Catherine O'Hara tá ótima, eu gosto muito dessa atriz, e ela entra no filme de maneira malandra, você não sabe exatamente qual vai ser o papel dela na jornada dele, de repente ela apita lá o apito, literalmente, ela tem um carro de sorvete, é uma coisa muito surreal. Aliás, é uma comédia muito surreal, uma dramédia, os elementos surreais aqui são sensacionais. A Terry Garr faz uma garçonete que odeia o trabalho, também tá muito divertida, também tem uma cena bem surreal quando ela dá um presente pra ele, e eu adoro o fato do desenho que ele vai pro apartamento dela, começa a desenhar ele, e esse desenho acaba sendo a imagem utilizada depois, quando todo mundo acha que ele é um bandido, e o bloco inteiro tá atrás dele. A Linda Fiorentino tá no filme, ela tem 4 cenas e tá com os peitos de fora em 2 delas. Eu não vou reclamar, mas o Scorsese é conhecido por não desenvolver muito as suas personagens femininas. Para cada personagem feminina ultra mega trabalhada que ele tem em sua filmografia, é uma para cada 30 caras. Mas tudo bem, ela entra dentro dessa coisa do submundo punk artístico do qual ele não conhece nada, beleza. O John Hurt tá operante, a Verna Bloom tá esquisitinha, dá uma coisa que você fala, por que essa mulher? Por que essa mulher tá aí? Esse lugar é real? O que tá acontecendo? Por que não tem ninguém? Se não tem ninguém, por que tá aberto? E quando ela vai lá e ajuda o cara a se esconder, você pensa, até ela é gente boa, mas aí, quando ele tá lá, né, como uma escultura, e ela não deixa ele sair, inicialmente você fala, será que ela só tá sendo cautelosa? Mas aí foi me dando uma inquietação. Já imaginaram se o filme acaba ali? Seria outro filme,
muito marcante também, mas não ia bater tanto com o resto do tom. Mas já imaginaram, tipo, ela apaga a luz lá e termina com ele... Okay. That's it. E aí, e créditos finais, seria tão inquietante e ainda simbólico, porque é um personagem que rejeita a arte, de certa forma. Ele olha para a arte da Linda Fiorentino com certo desdém, e ele é todo bege, e ele é todo sem graça no começo, então ele terminar o filme como uma obra de arte seria interessante. Dito isso, eu gosto do final original, porque tem uma certa ironia ali. Ele, em momento algum, consegue voltar para casa. Ele reseta o dia, ele volta para o ambiente de trabalho, mas o objetivo principal dele nunca é realizado. Voltando aos personagens, tem o Cheech e o Chong, que são mais um elemento que não deixam o filme ficar sério demais. Na entrevista que eu falei do Scorsese, ele falou algo interessante, que o filme, por um lado, é um produto muito fixo de seu tempo, porque essa história não faria sentido algum hoje. Como assim o cara não tem dinheiro? Faz um Pix, né? Como assim não tem táxi? Chama um Uber e etc. Mas o próprio Scorsese falou que um remake seria interessante, atualizar o filme para a tecnologia de hoje. Ia ser um desafio, mas se o diretor deu o aval, por que não? Nas palavras de seu diretor, sabe aquele momento onde você anda em direção a um grupo que está conversando e quando você chega lá todo mundo para de falar porque evidentemente estava todo mundo falando de você e fica aquele clima? Pois é, esse sentimento é o filme de hoje, que não é perfeito, mas deveria ter um público maior. Nota 8,7. Júlio, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.